Olá, sou Isabela Cardoso, sou estudante de medicina do 8º período da UFAL Campus Arapiraca e eu, juntamente com meu colega Vitor Duarte, nós vamos apresentar um tema em emergências pediátricas sob a orientação do nosso professor Tairone Barreto. Bem, nosso tema é a abordagem sistemática da criança gravemente enferma. Bem, dando início agora à nossa explicação, o que seria a abordagem sistemática da criança gravemente enferma? Ela é uma abordagem que a gente utiliza para reconhecer sinais clínicos de deterioração das funções biológicas e vitais de uma criança. E a gente vai fazer isso de uma forma rápida e precisa, que é para justamente identificar aquelas crianças que precisam de uma intervenção imediata para salvar a sua vida. E como a gente vai começar essa abordagem? A gente começa pela impressão inicial, que é uma observação que a gente vai fazer dessa criança inicialmente. E isso a gente vai seguir segundo o triângulo de avaliação pediátrica, que é o TAP. E a gente vai fazer isso de uma forma imediata. E o TAP, ele vai nos guiar por um tripé, que vai ser avaliar a aparência da criança, o esforço respiratório que essa criança está fazendo e a circulação da criança. Então, por esses 3 parâmetros, a gente vai conseguir identificar de uma forma rápida e prática o tipo geral de problema que essa criança está passando, a urgência do tratamento que ela necessita e também caso ela precise de transporte para resolver os seus cuidados. Então, tudo isso com o TAP. Então, iniciando uma explicação mais detalhada do TAP, na aparência, a gente vai avaliar a aparência como indicador do estado fisiológico geral daquela criança. E isso vai incluir também o nível de consciência e a capacidade que a criança tem de interagir. E o nível de consciência a gente vai avaliar pelo tônus, pela interatividade, a consolabilidade, o olhar, a fala e o choro da criança. E em alguns momentos, se a criança estiver chorando irritada, isso pode comprometer um pouco a nossa avaliação, mas a gente tem que fazer o possível para que aquela criança se mantenha calma para a gente conseguir fazer uma avaliação mais fidedigna. Dando prosseguimento, o segundo fator avaliado no TAP é o esforço respiratório. E pelo TAP a gente vai avaliar seguindo 3 passos. E o primeiro vai ser realmente avaliar se há aquele esforço respiratório que a gente identifica pela semiologia. Então, verificar se a criança está tendo um batimento de asa nasal, se tem um adejo nasal, retrações ou uso da musculatura acessória, se ela tem um esforço respiratório elevado, inadequado ou ausente. Aí, feita essa primeira avaliação, depois a gente vai verificar a posição da criança. Se ela está, por exemplo, numa posição tripé, uma posição que facilite essa respiração dela, que isso é um indicador também do esforço respiratório. E por último, a gente vai avaliar os sons da criança, os sons respiratórios da criança, que seria se ela tem uma respiração ruidosa, se tem um sibilo, se tem gemido ou se tem estridor. E por último, o último componente do TAP vai ser o estado circulatório geral. E a gente vai fazer isso com base na coloração da pele e das mucosas, que vai identificar a perfusão que a criança se está adequada ou não. Então, se a gente identificar uma pele pálida, moteada, cianótica, isso vai sugerir que tem uma má perfusão e não está havendo trocas gasosas efetivas para o metabolismo da criança. Já se a gente identificar uma pele mais ruborizada, isso pode ser um indicativo de febre ou também de algum choque distributivo, como uma sepse. E a gente vai também, na inspeção da pele, observar se tem alguma lesão ou então algum sinal de hemorragia, como, por exemplo, petequias ou púrpuras. Bem, e por último, só reforçar a importância de aplicar o TAP, porque uma criança com achados anormais do TAP, ela vai requerer uma avaliação de tratamentos imediatos. Então, o TAP é essa ferramenta que a gente utiliza de forma prática para ver e salvar as vidas das crianças que estão precisando dessa intervenção imediata. E agora a gente vai dar o início ao algoritmo dessa abordagem. Então, feita essa impressão inicial, a gente avaliou pelo TAP a aparência, o esforço respiratório e a circulação, a gente vai determinar ou não se a criança está num estado potencialmente fatal. Então, a primeira coisa é, se a gente identificar que ela está num estado potencialmente fatal, seguindo aqui o algoritmo, a gente vai gritar por ajuda ou acionar o plano de resposta de emergência. Então, a gente, após isso, vai checar o pulso dessa criança e a respiração dela, se está presente ou ausente. E se a criança não responder, não respira e não tem pulso, a gente vai se guiar à esquerda no algoritmo, que indica que a gente deve iniciar a RCP.
E quando a gente for iniciar RCP, a gente tem que seguir os algoritmos de PCR na pediatria. E caso haja esse retorno da circulação espontânea após a RCP, a gente vai iniciar os cuidados pós-PCR, e também seguir a sequência de avaliar, identificar e intervir, que o Vitor vai explicar mais adiante. Já se a criança não responde, não respira, mas tem um pulso, a gente vai abrir e manter a via aérea pérvia e iniciar uma ventilação de resgate. E a gente deve sempre iniciar o oxigênio assim que disponível. E para bebês e crianças, a gente vai administrar uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, que dá mais ou menos de 12 a 20 ventilações por minuto. E a cada ventilação, a gente deve sempre ver se o tórax está elevando ou não, para saber se é uma ventilação realmente efetiva. E feita essa ventilação, o próximo passo vai ser verificar a frequência cardíaca dessa criança. Então, se a frequência cardíaca estiver menor do que 60 batimentos por minuto e também tiver sinais de má perfusão, a gente deve iniciar as compressões torácicas junto com a ventilação, procedendo a partir do algoritmo do PCR em pediatria. E já se a frequência cardíaca estiver maior ou igual a 60 batimentos por minuto, a gente deve continuar a ventilação conforme necessário e também iniciar a sequência de avaliar, identificar e intervir. E após isso, a gente vai verificar o pulso a cada 2 minutos e também a gente deve sempre ficar atento para se preparar em caso a criança entre em PCR novamente e seguir o algoritmo de PCR caso seja necessário. Olá, eu me chamo Vitor e dando continuidade à análise do fluxograma de abordagem sistemática da criança gravemente enferma, a gente vai ter agora o ponto de análise da situação em que a criança está respirando, está com pulsos presentes, mas ela está inconsciente. Nesse caso, primeiro de tudo, a gente vai ter que ativar o serviço médico de emergência ou então a resposta rápida do serviço em que você está inserido. Isso a depender se você está, respectivamente, no ambiente extra-hospitalar ou hospitalar. E após isso, é necessário que exista a avaliação da via aérea, da respiração e da perfusão dessa criança. Bem, se você fez a análise desses 3 pontos e não encontrou nenhum comprometimento grave, isso significa que você pode seguir para o ciclo de avaliar, identificar e intervir, que será abordado mais à frente. Já se no caso de existir comprometimento da via aérea, da respiração ou dos pulsos, é necessário que seja fornecido oxigênio conforme necessário, conectado o monitor e o oxímetro de pulso. Então, a gente vai seguir para o ciclo de avaliar, identificar e intervir. Já na situação em que você não identificou nenhuma emergência que seja potencialmente fatal para aquela criança, você continua a obter a impressão inicial do estado dela. Bem, e falando sobre o ciclo avaliar, identificar e intervir, ele foi criado justamente para que exista uma observação da criança e que essa observação seja feita de forma contínua e cíclica, com você sempre avaliando, identificando possíveis problemas e intervindo para que eles não se agravem. E o primeiro passo deste ciclo, como foi mencionado, é a avaliação. A avaliação vai ser dividida em 3 partes, que vai ser a avaliação primária, a avaliação secundária e a avaliação laboratorial ou diagnóstica ou complementar. E falando especificamente de cada uma delas, a gente traz primeiro a avaliação primária. Esta avaliação vai incluir o XABCDE e também a coleta dos sinais vitais dessa criança. Então, a partir dessa análise primária, a gente pode identificar lesões específicas que podem acabar necessitando de uma abordagem mais imediata e que essa abordagem possa acabar sendo identificada e realizada a intervenção e salvar potencialmente a vida dessa criança. Bem, se a gente pega o XABCDE, a gente destrincha ele que no X, o primeiro passo a ser feito é a procura de hemorragias exsanguinantes. E, caso presente, a gente vai tomar a conduta a depender do caso, como, por exemplo, colocação de um torniquete. Já no A, a gente vai ter a análise das vias aéreas e da região cervical dessa criança. Então, verificar se a criança responde, verificar se a criança está com a via aérea aberta, se ela não possui nenhuma obstrução, seja por corpo estranho, seja por queda de base de língua,
Então, fazer o exame dessa via aérea e também identificar se existe qualquer lesão na região cervical da criança que seja ameaçadora a ela, com as medidas sendo tomadas como colocação de um colar cervical. Já no B, a gente vai avaliar a respiração dessa criança e isso vai ser feito através do exame físico do tórax. Então, exame físico completo, inspeção, palpação, percussão e ausculta pulmonar e também ausculta cardíaca, com o objetivo de encontrar possíveis patologias que possa se realizar intervenção e potencialmente curar elas também. Já no C, a gente vai ter a análise da circulação dessa criança. Então, a gente vai avaliar os pulsos e a característica deles, se eles estão finos, se eles estão cheios. A gente também analisa a frequência cardíaca da criança, o tempo de enchimento capilar, a pressão arterial e possíveis sinais de choque e de hemorragias. E se identificar esses possíveis sinais, como por exemplo hipotensão, tempo de enchimento capilar aumentado, a gente deve identificar também clinicamente qual seria o provável local desse sangramento. Seria na pelve, a partir da realização da estabilidade pélvica, seria no abdômen, a partir da palpação do abdômen e do exame clínico do abdômen. Então, é isso que se analisa no C. No D, a gente vai determinar o estado neurológico da criança a partir da escala de coma de Glasgow. E no E, a gente vai realizar a exposição. Então, a gente vai avaliar a pele dessa criança, quais são os ferimentos que ela apresenta, avaliar o dorso e também fazer o controle de temperatura da região em que ela está. Já na análise secundária, a gente vai fazer a coleta do histórico específico e o exame físico específico. No histórico específico, a gente usa o mnemônico SAMPLA, no qual a gente vai encontrar sinais e sintomas, alergias, medicações em uso pela criança, o passado de saúde, ou seja, o histórico médico das condições clínicas que aquela criança já apresentou, o horário da última refeição e o que foi o acontecimento que levou essa criança a precisar do serviço de saúde. Basicamente, uma entrevista e uma anamnese que deve ser realizada. Já o exame físico específico, ele deve incluir a percepção atenta dessa criança, deve ter foco também nas regiões que você percebeu que estão com comprometimento e deve ser realizado o exame físico completo. Já nas avaliações diagnósticas ou complementares, a gente vai solicitar exames laboratoriais, exames de imagem que possam nos oferecer um diagnóstico preciso, que caso seja necessário, para a avaliação dessa criança e que aí a gente possa identificar as lesões, que seria o próximo passo, e depois intervir sobre elas. Falando nisso, a gente passa agora para a identificação, que a gente tenta identificar a gravidade e o tipo de problema da criança, então analisar se é um problema respiratório, se é um problema cardiovascular, se é misto, e a gente vai realizar também a intervenção. A intervenção vai ser realizada, como por exemplo, iniciar uma manobra de RCP, ou então buscar o carrinho de ressuscitação, ou então administrar O2, iniciar a ventilação, submeter a criança a uma drenagem de tórax, iniciar alguma medicação vasoativa, caso seja necessário. Então, esse é o objetivo de tudo, é você intervir. E por fim, destacar que é um ciclo, ou seja, você deve continuar a avaliar, identificar e intervir sobre essa criança até que ela encontre, até que ela atinja um estado de estabilidade e que não existam mais condições potencialmente fatais para ela, afetando ali de forma urgente e emergente. E é basicamente isso.